nós convidamos para falar sobre auditoria da gestão de riscos o nosso auditor interno da Controladoria Geral do Estado, o Fernando de Almeida Souza, que esteve conosco na parte da manhã e agora ele fala sobre auditoria da gestão de risco. Boa tarde. Conforme nós falamos de manhã, este evento aqui é outro, então eu sou outro também. Porque a cada minuto que passa, você não é o mesmo, não. Não é o mesmo, é outro evento. É outro evento. Outra pessoa, porque nós não somos os mesmos a cada período de tempo, não. E aí os filhos cobram demais da gente isso. Pai, mas você fica falando que é do seu tempo. Não, o meu tempo é agora. Isso é coisa do seu tempo. Eu estou vivo, esse é o meu tempo. Tempo não existe. Isso é uma coisa que puseram na cabeça da gente e nos cabelos, tá? Só isso. Bom, continuando na mesma linha do que nós conversamos hoje cedo, mas agora falando sobre a auditoria da gestão de riscos, na mesma linha de que as coisas são complexas porque são e nós não podemos fazer nada a respeito com as coisas. Mas nós podemos fazer novas coisas mais simples a partir da simplificação da complexidade, aonde ela pode ser simplificada. A auditoria da gestão de riscos é apenas mais uma auditoria. A palestra que nós preparamos para esse tema, ela fala sobre o que é, como é e para que serve. Gente, essas 3 perguntas resolvem a vida. Se você chega num lugar e não sabe o que está acontecendo, quem são aquelas pessoas que estão lá, são só essas 3 perguntas que você precisa fazer imediatamente, antes de entrar no evento que a gente chama assim, evento cubo de gelo. Na nossa teoria de planejamento por eventos, o evento, o símbolo dele é um cubo. Aí a gente fala assim, cubo de gelo, você entrou numa fria. Então, antes de entrar numa fria, se pergunte, o que é que está acontecendo? Como é que está acontecendo? E o que essa coisa que está acontecendo está causando? O para que serve é uma forma só mais simples da gente dizer assim, o que causa? Quais os efeitos deste objeto? Então, a auditoria, o que é a expressão de o que são as coisas, vem da filosofia e até muito forte na matemática avançada da 5ª série. Se vocês quiserem resolver de uma vez por todas as questões conceituais, sabe, quando a gente lê aquela tese de doutorado, maravilhosa, bem feita, mas está usando o vocabulário científico. Muitos dos textos que ali estão falando sobre conceitos, porque antes da gente discutir alguma coisa, a gente precisa alinhar. Eu falo árvore, todo mundo pensou numa árvore. Tem 250 pessoas aqui, foram 250 árvores diferentes. Então, se eu vou falar sobre árvore, antes eu tenho que falar assim, gente, vou falar sobre árvore. O que é árvore para mim? Olha, tem folha. Alguém aí já pensou numa árvore no outono, toda desfolhada lá em Nova York, no beirão do inverno. Então, a gente precisa alinhar conceitos. O que é auditoria? O que é gestão de riscos? E, finalmente, o que é auditoria da gestão de risco? Aí soma 2 conceitos. Não vamos gastar energia repetindo as coisas. Se vocês já tiveram várias apresentações sobre a gestão de riscos, mas a auditoria ainda está um pouco confusa. Existem unidades de controle interno que não acreditam que o trabalho delas é de auditor. Como que eu vou ter auditor no município? Como que nós vamos fazer concurso para um profissional tão qualificado? A resposta para isso é a seguinte, é até pela economicidade. A técnica de auditoria, ela é sistematizada, tem vários institutos. Eu sou presidente da Associação dos Auditores do Estado de Minas Gerais, que congrega só nós lá da CGE Minas, mas que foi uma associação criada com o intuito de a gente padronizar e a gente conversar e alinhar esses conceitos da auditoria entre nós. O órgão também faz isso, mas nós fazemos com independência nas nossas reuniões. Então, quando a gente precisa de alinhar o que é auditoria, como é a auditoria e para que serve uma auditoria, é importante que vocês já usem a bagagem que já existe. Não desperdicem isso.
Então, não se assustem com as seguintes expressões. Por exemplo, eu sou especialista em auditoria, o nome exato é auditoria em organizações do setor público. Sou bacharel em administração, minha especialidade são organizações. Na especialização, peguei as organizações públicas e peguei só o processo de auditoria. Então, quando vocês ouvem falar em auditoria operacional, auditoria contábil, auditoria independente, auditoria da gestão, auditoria contínua, os norte-americanos adoram criar sigla, auditoria baseada em riscos. Eu não vim falar da palestra, não vim conversar com vocês sobre a ABR. A auditoria baseada em riscos é um conceito que foi criado e que nós, na Controladoria Geral do Estado, resolvemos fazer um ajuste nesse conceito. Na verdade, a auditoria baseada em risco, o termo baseado em, na língua inglesa, ele tem um outro significado, essa tradução não ficou bacana. Mas ficou, a sigla veio, ABR, só que a gente tem que ler da seguinte forma: é a auditoria da gestão do processo de gestão dos riscos. Ora, toda auditoria é auditoria de processo. Lembra do triângulo? Pessoas, estrutura e processo. A auditoria é de processo. Então eu diria para vocês que eu não estou trazendo agora à tarde exatamente uma novidade. Vai ter uma novidade, mas não é a auditoria. Então eu vou gastar os primeiros 9 slides aprofundando em auditoria. E logo em seguida eu dou o sobrenome do processo de gestão de riscos. Igual eu faria auditoria de obras públicas, auditoria de licitações e auditoria. A técnica de auditoria, ela é econômica. Você aprende uma técnica e marca um xizinho em vários itens daquele da Constituição que eu passei mais cedo. Sabe? Fiscalização da gestão orçamentária, vou fazer uma auditoria. E fiscalização da gestão financeira, vou fazer uma auditoria. A técnica você aplica. Na corregedoria, há um PAD, uma sindicância, cabe a técnica com pequena adaptação. A técnica de investigação, ela com pequena adaptação é a técnica da auditoria. Então, por isso que a gente insiste em dizer que se você precisa de uma especialização dentro do controle interno, que seja em auditoria. E aí que vá fazendo as adaptações. Eu, por exemplo, sou especialista em educação. Não sou especialista em auditoria da educação. Nunca fiz, nunca estudei o assunto. Então, eu sou o auditado. Eu sou analista da educação, sou auditado nessa condição. Bom, segunda parte, eu trago um exemplo da aplicação da auditoria da gestão de riscos. Como eu sei, e como nós sabemos, que inclusive o Estado não está com a implementação da gestão de riscos nas secretarias. A realidade dos municípios brasileiros não é diferente. Isso não é que é uma novidade, igual o palestrante mais cedo falou, né? Nós já fazemos gestão de riscos no dia a dia, a gente já faz. Tenha método ou não, estamos fazendo. Só precisamos sistematizar e colocar métodos. Entretanto, o nível de maturidade que a gente chama ainda não está bacana. Nós estamos no inicial, alguns estão no nível 2, que ultrapassa o inicial. Por esta razão, não é possível exigir de vocês, do controle interno, que cheguem nos municípios, assim, agora eu vou vir cá fazer uma auditoria da gestão de riscos do município. Sabe por quê? Não há objeto para ser auditado. Primeiro, a posição do controle interno tem que ser aquela de assessorar o gestor na implantação do modelo de gestão de riscos. Essa iniciativa vir do controle interno reforça aquele aspecto de integração com a governança. Porque esse tema de gestão de risco é um tema muito colado com o controle. Quando eu coloco uma chave com cadeado num almoxarifado, eu estou pensando em quê? Em risco. E aí eu implemento o quê para reduzir o risco? Um controle. Então, risco e controle não tem como tratar separado. Então, se vocês levam para o gestor com uma iniciativa do controle interno, que é o que nós estamos fazendo no Estado, levando aos secretários a iniciativa de programa de integridade. O plano de integridade do Estado está percorrendo todo o Estado. O nosso controlador-geral, Rodrigo Fontinelli, é especialista no assunto e em gestão de riscos. Eu estou aqui hoje representando a CGE em nome dele. E nos municípios, a gente sugere que ocorra o mesmo, que vocês se especializem. Mas não para executar, gente, não pode, não deve. A segregação de funções. Se você vai fazer a gestão, você não pode auditar a gestão que você fez.
Então, a participação do controle interno na gestão de risco é de fomentar, incentivar e apoiar a implantação. Depois você se distancia e vai lá auditar. Se distancia porque a partir daí você é o fiscal do processo que você até ajudou a implementar. É uma exceção à regra do auditor, porque a regra é a segregação da função, o controle interno. A regra do auditor não, a regra do controle. Quem planeja não organiza, quem organiza não dirige, quem dirige não controla, quem controla não dirige. Não planeja e nem organiza. É muito importante manter a fronteira. Então nós temos um quadro lá na CGE, que parece um pavão assim, dizendo o que o auditor interno deve fazer e o que ele não deve fazer, e o que ele deve fazer com cautela em gestão de riscos. Aí essa é a posição que eu estou trazendo para vocês não estranharem, que eu vou falar um pouco de auditoria e depois vou apresentar o caso nosso lá, em que a gente entrou, ajudou a fazer um case no sistema de meio ambiente e fiscalização, e agora já estamos na hora de volta e vamos auditar o que está acontecendo. Mas já ajudamos. Bom, esses slides vocês já conhecem. Continua sendo a mesma coisa, por isso que eu disse. A auditoria é uma das atividades mais intensas do controle interno. Então, continua valendo o planejar, organizar, dirigir e controlar. A auditoria da gestão de risco continua na posição do controle e na posição do controlar, para assegurar a finalidade da gestão de risco. Agora mudou o objeto. Os termos e as técnicas continuam as mesmas. Agora, nós não estamos auditando o município, nem a licitação, nem as obras. Estamos auditando o processo de gestão de riscos. Mas, ali em cima eu falei, visão geral sobre a auditoria. Não vou dar o sobrenome aqui ainda, só depois. Esse quadro vocês já conhecem e nós vamos atuar em cima dos processos. Agora, nesse quadro, eu vou fazer a simplificação do complexo novamente. O que é a auditoria? Como é e para que serve? Depois eu falo o que é, como é e para que serve a DAO do processo de gestão de risco. O que é auditoria, gente? Com uma palavra, avaliar. Avaliar. Vocês são avaliadores. Não importa se vocês estão usando técnicas diferentes. O controle interno é um avaliador. Quando a gente fala em controle interno para empresa privada, a gente fala em MIA, monitoramento e avaliação. Eles não costumam usar muito a expressão auditoria, mas a auditoria interna das empresas privadas já é um termo muito utilizado. Então, o monitoramento é o que a gente traduz na Constituição como fiscalização. Monitorar é medir, é saber a quantas anda. Como que está a execução de um contrato é monitorar o contrato. E aí vocês podem chamar de fiscalizar. A fiscalização, ela trabalha mais ou menos intensamente. Na essência da fiscalização está a medição. Na essência da auditoria está a nota que você, professor, vai dar. É uma nota. Então, a auditoria é avaliar o grau em que as evidências demonstram o atendimento dos critérios. Pronto. Este conceito serve para auditoria de obra pública, de contábeis. O que muda, que deu tanto sobrenome? Operacional, auditoria financeira. Por que esses tantos sobrenomes? Porque as pessoas que vendem livros, que produzem artigos científicos, que escrevem os livros, eles preferem uma abordagem classificando com base no objeto da auditoria. Porque o público deles vai receber isso melhor. Se eu sou um engenheiro de obra e pego um livro chamado Auditoria de Obras Públicas, eu já vou lá e compro. Simplifica a comunicação. Nós somos auditores governamentais. Então, nós temos que ter ciência que nós somos auditores da administração pública. Então, nós vamos avaliar o grau que as evidências demonstram o atendimento dos critérios da administração pública. Então, muitas vezes, a auditoria é classificada pelo critério. Por exemplo, uma empresa contrata auditores independentes para avaliar o grau de qualidade dela para ela receber um certificado ISO 9000. Justamente as regras que estão na ISO 9000 é que são os critérios que o auditor vai chegar na empresa para conferir se existe. E em existindo vai dar um certificado. Isso não parece com o processo de educação? Aplicar a prova, verificar e dar nota? Então, qual é a novidade da auditoria? Nesse aspecto? Nenhuma. Professores, quando estão avaliando seus alunos, estão fazendo o papel de auditores, que é avaliar o grau de atendimento ao critério que foi tomado. Então, essa é a essência da auditoria. Isso aqui é um resumo do curso completo de auditoria, que dura 26 horas. Eu trouxe esses slides, o processo completo que vocês já conhecem, e aí um foco na essência.
Aquilo é a essência da auditoria. Parece uma planta industrial, é por influência do meu costumismo. Aquela bolinha com um xizinho no meio é lá da indústria. Eu não sei se os outros auditores do governo utilizam aquilo, não. Aquilo para a gente significa um local onde 2 sinais elétricos vão chegar ao mesmo tempo e serão operados. Somado, subtraído, multiplicado, ampliado, alguma coisa vai acontecer naquele encontro. O que acontece na auditoria naquele encontro? É finalmente o auditor. Por que vocês acham que auditor vem de audiri, que é de ouvir? Porque até agora não aparece, né? Parece que ouvidoria tem mais a ver, né? É porque, para você aquilatar o grau, vou usar a expressão do meu professor, para você aquilatar, e quilate é coisa de ouro, para você tirar a pedra de dentro da terra, para você aquilatar o grau de atendimento de uma evidência, com base num critério que você está auditando, você tem que ouvir o auditado. É ele quem vai te entregar a evidência. O auditor busca a evidência, mas quem entrega é o auditado. E aí, quando o auditado entrega, fala assim, aqui, ó, meu processo está assim, eu fiz esses normativos, eu criei esses controles e tal. Ah, tudo bem, você dará o certificado ISO 9000. É por isso que chama audire, porque o auditor tem que escutar. Porque se ele perder um trechinho da evidência, a avaliação dele vai ficar contaminada por essa perda. O tanto que ele não ouviu é o tanto que vai impactar no risco de auditoria, porque o auditor também tem riscos. Chama risco de auditoria. E ele é muito simples. É o risco de eu chegar numa conclusão de que algo está regular quando na verdade não está, ou que algo está irregular quando na verdade não está. Esse é o risco de auditoria, de eu não alcançar o objetivo da auditoria. Olha, não mudou o conceito, certo? Não vamos ficar somando novos conceitos onde não existem. O conceito é um só. Avaliar o grau. E como a gente vai avaliar o grau de atendimento? Aqui, ó, nos critérios de auditoria, no nosso trabalho de controle interno, basicamente é Lei 866, LRF, os normativos do Tribunal de Contas. O critério de auditoria, basicamente, está no critério legal normativo. Quando você está fazendo auditoria que o critério é esse, a gente chama de auditoria de conformidade. Eu falei mais cedo que só tem 2 tipos, né? Por isso, porque varia com o critério. Eu preferi variar com o critério. Auditoria de conformidade é porque o critério que você está adotando no seu plano é um critério legal normativo. Tem uma regra a ser cumprida e você vai verificar se ela foi. E como você vai verificar? Pegando uma evidência, olhando para a evidência, escutando a evidência, olhando para o critério e dizendo, bateu 90%, bateu 80%, bateu 10%, bateu 0%. Você vai dar uma nota para essa combinada critério versus evidência. Aí, quando você faz o achado de auditoria, no conceito acadêmico, o achado de auditoria é tratado como o que foi problema. Ali eu cometi um erro. Ah, não, está lá. A palavra constatação está lá. A primeira coisa que você obtém assim que você faz o encontro do critério com a evidência é uma constatação. Você não vai colocar sua opinião ainda, auditor. Ainda não, controlador. Você não vai pôr a sua opinião. Por enquanto, a sua equipe, se você é o chefe da controladoria, a sua equipe está lá fazendo esse trabalho. Ela está aquilatando os graus de correlação da evidência e vai te dar um mapa de constatações ainda. Aí, no mapa de constatações, você já tem que ter assim, o artigo 3º da Lei 866, que fala que ela se destina a cumprir três finalidades. Só 3 finalidades. Aqui, tanto de artigo, é só o artigo 3º que diz a finalidade. Vantagem para a administração pública, isonomia para os fornecedores e atendimento dos planos nacionais de desenvolvimento brasileiro. Para ficar só nos 2 primeiros, vantagem para a administração pública e isonomia. Se você tem uma lista de critérios e num deles está assim, isonomia, e ele não foi cumprido, não é grave? Porque o nascedouro da Lei 866, a base dela é essa. Se descumpriu aquela, o que importa se cumpriu todo o resto? Todo o resto é formalidade. Se não foi isonômico e se não trouxe vantagem para a administração pública, já deu ruim. Então, o achado de auditoria é aquela constatação que você avaliou muito baixo. Fica muito mais fácil trabalhar assim. Essa é a proposta que eu trago para vocês.
Ou seja, trabalhar com a auditoria na essência, porque a essência costuma ser fácil. O complexo são os detalhes. Você tem que fazer um plano, você tem que ir a campo, conhecer a unidade onde você vai auditar. Isso é complexo, você tem que ter tempo para fazer isso. Mas na hora que você sentar para executar a auditoria, corre para o abraço. Passa o checklist lá, eu vou mostrar para vocês que eu já não uso mais a expressão checklist e nem o modelo de checklist. Trouxe para vocês aqui a evolução do checklist também. Entendido essa parte? E ali, observe que importante, das constatações, você vai filtrar as que são graves. Por favor, mande publicar um decreto dizendo que de 0 a 5, uma nota de 0 a 100. De 0 a 5 é péssimo, você vai dar nota 0 para 0 a 5. De 5 a 10 você vai falar assim, está muito ruim. Escala, publica isso. Porque o auditado tem o direito de recurso contra a sua contratação. Então você tem que dizer assim, não foi da minha cabeça que eu achei que isso está ruim, não. É porque a sua nota aqui foi 5. E 5 aqui nesse decreto, está dizendo aqui que de 0 até 5 é a mesma coisa de nada. Tá? Essa escala pode evoluir também com o passar do tempo. Então, vamos seguir aqui. Por que eu estou falando isso? Porque se você faz uma boa apuração do grau de atendimento dos critérios aqui, você já pode partir para a conclusão. A conclusão é só o número. Olha, do total de constatações, 30% são achados de auditoria, e esses achados dão uma nota final de igual aluno mesmo. Vamos auditar igualzinho à escola. A média é 60, fez 59 e é um achado de auditoria. Ok? É bom que essa parte todo mundo sabe, né? Quando o filho chega em casa com uma nota vermelha. Então, a conclusão do auditor é em relação aos resultados daqui, ainda não é opinião. Da conclusão, ele vai opinar. Esse apanhado geral está péssimo, está ruim, muito ruim, bom, regular, ótimo, excelente, acima do esperado. Estuda a escala, que pode ser matemática. Então, escala. Muito importante vocês serem justos com a escala. Precisa de fazer justiça. Eu falei com vocês mais cedo que a Constituição é uma referência para as atribuições do controle interno. Depois as leis não podem inventar mais, podem detalhar, acrescentar um subdetalhe dentro dos temas já colocados. A escala, gente, não pode ser a bel prazer do controle interno. Você tem que ser justo com o auditado e dizer, esta é a escala que eu vou te auditar. Esses são os critérios. O critério eu já conheço, todo mundo sabe que tem a Lei 866, não precisa dizer, mas os critérios serão os da lei. Mas a escala, a escala é o poder do auditor. Por que eu digo isso? Usando de má fé, alguém poderia, ao fazer a quilatação dos graus de atendimento, depois olhar para aquilo e falar assim, nossa, ficou muito ruim, e ajustar a escala. Isso é improbidade administrativa qualificada, tá? E que me ensinou isso o professor Zé Carlos, que esteve com vocês aqui ontem do Ministério Público. Porque eu não sou jurista, não sou da advocacia, tive que aprender com os colegas alguns aspectos que implicam a utilização da escala, é a maior maldade que alguém pode fazer com o outro. Que é deslocar a escala depois que a pessoa já deu o esforço. Você pode deslocar a escala enquanto o esforço não acontece. Depois não. Então defina a escala. E eu vou deixar uma dica para vocês aqui. Essa que eu trouxe para vocês, é bom que todo mundo conhece. Eu sou da área industrial, que falei, né? 1000 escalas diferentes, Fahrenheit, graus Celsius, a gente podia morrer de não ler uma escala direito. Uma pressão de um tanque escrito 120 não quer dizer nada para a gente. 120 o quê? Qual a medida? Cada ponteiro desse que pula significa quanto? O tanque vai explodir a partir de qual ponto? Aí a escala já vinha colorida assim, ó. Passou do amarelo, você sai correndo. Era desse jeito. E eu aproveito para abrir um parênteses, que eu estou aqui falando com vocês hoje. Como é que eu diria? Coisas dos eventos da vida. Eu pedi demissão da usina de Brumadinho em 1988. Eu trabalhava na Vale e eu era um dos responsáveis por fazer o quê? A instalação de controle, sempre controle, de fiações que passavam como sensores de movimentação de terra da barragem. Ela tinha 15 metros para 16 só, naquela época. E a gente sabe que a vida é bacana nisso, né?
Isso que é bacana. A incerteza é que é bacana. Né? Eu não quero ter certeza de nada. Deus que me livre de ter certeza de alguma coisa. É muito chato ter certeza. Né? Só um detalhe. O restaurante não era lá quando eu trabalhei. O restaurante era lá em cima, na portaria. Aquilo foi um crime. A barragem romper é natural. Natural por quê? Porque é natural que um monte de água empurre um monte de terra. Tá? Mas as nossas ações têm que ser um olhar de risco, como se você estivesse cuidando de uma criança. De uma criança que você tem que chegar. E eu falo que quando eu tive o primeiro filho, eu comecei a colocar esponja na esquina da casa. Nunca precisou, tá? Os meninos desviavam aquilo melhor que eu. Mas eu começava a pensar em colocar esponja na esquina dos móveis, ou subir os móveis, porque me preocupava de acertar o olho naquela esquina. Mas os danadinhos não é que desviava, legal. Né? Mas a gente tem que ter esse olhar de risco para as vidas humanas serem preservadas. Essa é a escala. Essa escala ela tem número par. Vocês prestem atenção quando vocês for escolher escala. Escala com número ímpar gera um efeito nas medições que a gente chama de tendência central. Você está fazendo a avaliação de desempenho dos colegas servidores. Aí você não quer causar desconforto. É natural do ser humano. Como é que Freud disse lá, né? É um outro de mim. Não quero atrito, não. Aí você joga a nota dele toda no meio. Por quê? Porque você nem avaliou ele ruim, nem excelente. Você sabe que ele não é excelente, mas sabe que ele não é péssimo também. Você sabe disso. Aí você vai arriscar onde? Arriscar. Você fala assim, vou jogar a nota no meio, que nem tem chance. A chance de eu estar errando é menor. Perfeito. Mas para um avaliador, você vai ter um tanto de média. E sabe quem fica na média, como é que chama, né? Chama medíocre. Então você está avaliando o colega como medíocre. Não faça isso com ele, não. Tadinho. Coloca um a mais. Aí ele pula para o 51 e já vai para o lado bom. Para evitar a tendência central, evitem. Tem hora que precisa. Mas evitem usar escalas com números ímpares. Sabe por quê? Porque aparece aqui, ó, entre o laranjado e o amarelo, aparece uma nota do meio aqui. E com essa escala, eu quero ver vocês dar meio para ele ali. Ó. Aqui, não tem jeito. Ó. Ele não fez nada, tá péssimo, tá ruim, daqui para cá já tá bom. Bom, apesar da cor, tá? Bom, muito bom e ótimo. O nome da escala, vocês podem escolher o que quiser. Eu já fiz uma com 10. Eu fui colocando assim, nada de um lado, tudo do outro. Pleno de um lado e absolutamente nada do outro. No meio entre o pleno e o nada, por uma escala de 10 pontos, sobraram 8 pontos. Escala par. Então, a avaliação mesmo é a partir do nada. O nada não tem como avaliar, tá, gente? Você foi procurar o edital. Lei 866. Preciso de um edital para fazer a licitação. Você não achou o edital? Você não vai dar nota nenhuma. Nem zero. Sabe por que você não vai dar nem zero? Porque zero é nota. Zero é nota. Você avaliou para dar zero. Se você não teve objeto e não avaliou, o auditor é obrigado a falar assim, foi impossível realizar a auditoria por falta dos equipamentos. Está faltando. Aí é ilegalidade, pronto, e acabou. Não tem a escala de avaliação. Tá? Então, essa nota vermelha aqui é zero absoluto. Bom, uma vez que eu falei de escala e de critérios, e de confrontar critérios com as evidências, isso aqui parece para vocês, numa primeira imagem, de longe assim, observando, parece o bom e velho checklist. Não é. Ele só parece muito. Eu peguei o checklist, a expressão checklist, e transformei em lista de verificação. Uma tradução bruta e direta. É lista de verificação. Como eu me incomodei, eu não estou verificando, eu estou auditando. Então eu falei assim, vai chamar LVCA, já que os americanos me ensinaram que você transforma coisa em sigla e vende livro, então eu estou seguindo o caminho deles, vamos ver se vende algum livro. LVCA, acabei de criar. Lista de verificação do quê? Dos critérios de auditoria. Então, agora só troquei o nome? Não. Ao invés do checklist ter só sim ou não, que é uma maldade completa de você fazer com o gestor, avaliá-lo como sim ou não, né? Tem uma piadinha antiga dos juristas que eles falam assim, o advogado de acusação falava assim, o senhor esteve na casa onde o crime ocorreu ontem à noite, às 19 horas? Aí o suspeito falava assim, ontem eu estava... Por favor, responda apenas sim ou não. Ele ia dar uma explicação, o cara interrompia. Aí, no final, ele falou, meritíssimo, eu posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor se importa de ser um salafrário, sem vergonha, injusto e bandido ao me acusar de uma injustiça? Não, eu não sou. Por favor, responda só sim ou não.
Porque a pergunta é maldosa. Você se importa? Sim ou não? Se ele fala que ele se importa, ele confirma que ele é o que eu disse que ele é. Se ele fala que ele não se importa, ele confirma também. Então não fazemos esse tipo de pergunta. Não tem jeito de fazer só sim ou não. Então aqui eu desenhei uma escala que tem um ponto central, ó. Uma escala de 6 pontos, mas você lembra que eu falei que o nada não conta? Então eu tenho aqui, ó, o bom, o ruim, o muito ruim, o medíocre, o bom e o muito bom. Pode dar o nome que quiser. Isso faz toda a diferença, gente. Eu fui questionado pelo meu professor da monografia, que falou assim: mas, ô Fernando, você trabalha na integridade, no controle interno. Existe meia integridade? Existe. A nossa campanha lá da CGE tem inclusive um cartaz que fala assim: a integridade só existe por inteiro. Aí eu tive que suar para responder para ele, voltei para casa, fui entender, né? Exatamente, tinha um questionamento bom nisso aí. Eu disse: olha, legalidade, ou é legal, né? Não é assim não. Que eu falei com eles assim: pela minha experiência, pela nossa experiência de controle interno, vocês sabem que se a Lei 866 fala assim, tem que ter a motivação do objeto para licitar. Pode estar escrito uma receita de bolo lá, né, amigo? Só tem ou não tem, não serve para auditoria, não. Você tem que ler o texto, interpretar, volta para as aulas de português da professora da 8ª série e vai ler os parágrafos ordenados, coordenados, substantivos, que eu não sei nada de análise sintática. Mas vai ler de novo. Porque ao ler a motivação, você vê lá que não tem nexo com a finalidade pública. E aí você também não vai dar zero, porque há um texto escrito lá, alguma coisa se aproveita daqui. A minha esposa é professora. E aí, às vezes, ela leva a prova para corrigir em casa. Acho que todo professor faz isso, trabalha em casa também. Aí a gente fica olhando lá e fala assim: olha esse aluno aqui. Aí eu sou da matemática, era da biologia, eu não entendo nada de biologia, era nada de matemática. Combinamos bem por 30 anos até agora. Aí ela fala assim: que nota que eu dou para esse menino aqui? Aí eu olho, assim, bacana o raciocínio dele, né? Pena que no final ele subtraiu um quando ele tinha que ter somado, aí o valor final deu erro. Deu erro. No cálculo da genética, eles têm que fazer conta. Aí eu falei assim: olha, dá 9, dá 0,9 aqui, valia 1. Mas 0,9, o valor está errado. Mas só o valor está errado. Por isso a importância da escala. O raciocínio estava perfeito. Sei lá o que passou na cabeça do menino, que no final ele vai lá e soma. Não sei, é o psicólogo, psicopedagogo que vai explicar isso aí, não sou eu. Então, gente, a importância de uma escala mais ampla, é fazer justiça. É você chegar para o gestor, que você tem o dever também de apoiar na governança, e dizer: não estou usando checklist mais. Eu estou usando uma coisa que um maluco foi lá em Curvelo e disse que o seguinte, que eu tenho que alastrar a escala. Vai dar um trabalho danado, porque agora você não vai poder fazer auditoria mais, se você seguir esse conceito de LVCA, você não vai poder fazer auditoria só do encontrei ou não encontrei, está feito ou não está. Você vai ter que entrar em outro parâmetro que eu falei com vocês mais cedo. Eu não disse que as coisas têm que ter quantidade e qualidade? Então, quando você diz tem ou não tem, você cumpriu o quantitativo, está suficiente. Tem uma justificativa no processo. Basta uma. E ela está lá. Então, nota máxima para quantidade, suficiente. Agora você começa a ler a justificativa e fala assim: a adequação já não está tão boa. Então, suficiência e adequação, você dá nota para os dois, faz igualzinho Enem, a redação, né? Você dá nota para o conteúdo e para a língua portuguesa. Você separa suficiência, uma nota, adequação, outra. E aí, auditor do controle interno, você vai marcar os xizinhos aqui das notas, e quando chegar aqui embaixo, estará somado. Estará somada a nota. E aí, essas notas de quantos, em cada cor aqui, ó, em cada ponto da escala, vai te trazer para um outro critério geral aqui. Tá? Aqui não está dando para ler dessa distância, só vou ler o primeiro e o último. Não cumprido ou cumprido abaixo do minimamente aceitável. E o último lá, o verde clarinho, o 5, diz plenamente cumprido, nota associada 5. Fazer justiça com quem trabalhou. O cara fez um edital inteiro. O pregoeiro, lá estou eu puxando a sardinha de pregoeiro, eu fui pregoeiro da educação. O pregoeiro ralou para fazer aquele edital. Aí na justificativa ele já estava a 1000, ele não entende nada de remédio, a Secretaria de Saúde ajudou ele a fazer o edital, mas aí ele teve que transcrever aquilo lá e ficou daquele jeito que a Secretaria mandou. Ele não tem como avaliar um texto de justificativo que veio
do médico que é o secretário de saúde. Ele não tem como fazer isso. Mas ele vai ser avaliado pela composição do edital. E aí, aquela justificativa da compra de um remédio, de um componente, ele vai responder na avaliação por ela. Vocês entenderam a importância do LVCA? Porque é o encontro, é a essência da auditoria. Esqueçam os checklists. Os checklists não servem. Não servem. Está aproveitado o conhecimento do checklist. O sim está lá no vermelho, o sim está lá no verde e o não está lá no vermelho. Mas entre o sim e o não temos uma escala. Perfeito? Colocar escala e controlar a escala. Ele perguntou aqui, mas e as observações sobre cada item? Esse desenho daqui, ele não está no total aqui, porque eu trouxe um modelo. Aqui para a direita tem mais campos da metodologia LVCA, que tem lá assim, qual é a evidência que foi encontrada, e o campo assim, qual é a constatação que você teve sobre aquele confronto. E por que da nota? Se eu dei a nota, se eu marquei o segundo quadrinho, que é muito ruim, eu tenho que explicar. Do bom para cima, não preciso explicar, mas do bom para baixo, tem uma coluna de explicação. Aí o auditor vai fazendo as anotações dele ali, para poder justificar depois a conclusão. Aqui faz a matemática e do lado tem as justificativas da nota, que inclusive é uma cobrança que eu tenho feito da Secretaria de Estado de Educação. Mais respeito com o aluno em relação a justificar para aqueles moleques, aqueles capetinhas, que têm o direito de saber por que ele ganhou aquela nota. Continuam moleques e capetinhas, mas têm direitos. Né? Meu filho chega em casa e às vezes ele já crescendo com a gente, né? Ele fala, rapaz, essa nota de química aqui, como é que a professora me tira mais de 80% dos pontos só porque eu coloquei essa molécula do outro lado? Então ele já cria essa crítica do auditor. A crítica do auditor é bacana isso, porque a gente tem o costume de ser autoridade. Então precisamos ser mais transparentes. Né? Foi bem lembrado que precisa de ter a explicação de cada nota aqui do lado. Até mesmo porque esse LVCA vai ser entregue para o auditado para ele fazer as suas justificativas e devolver. Ou não, fazer e falar assim, olha, isso aí está falho mesmo, vai para as recomendações. Então, vou terminar aqui esse ponto da auditoria. E quando a auditoria tem por objeto o processo de gestão de riscos? Aí é a mesma auditoria que eu mostrei para vocês, que serve para qualquer sobrenome de auditoria, inclusive a de obras públicas, inclusive a auditoria contábil, financeira, auditoria para ISO 9000, vocês aprenderam aqui agora, qualquer auditoria. Você só precisa se especializar no tema. Então, para vocês fazerem a auditoria da gestão de risco, adivinha, vocês terão que estudar como que se implanta a gestão de riscos. No site da CGE e no site do TCE, tem vasto material sobre isso. Tá? Da teoria, inclusive, e da prática. Aqui eu vou mostrar para vocês o case. Conhecer o processo para então poder auditar. Tá? Você não precisa virar engenheiro, mas você vai fazer uma auditoria da licitação da obra. Você precisa conhecer a lei de licitações e saber o que é metro quadrado, né? Por favor. Você tem que saber que se o elevador não está lá na obra e na atestado de execução da obra consta o elevador, você não tem que ser engenheiro para isso. Você está pegando uma evidência, foi lá, tirou uma foto, o elevador não está lá, você tirou uma foto, produziu a evidência, ouviu os fatos, você foi lá e viu os fatos, ouviu o engenheiro da obra, ele disse, não pus o elevador mesmo. Eu vi que ele não está lá, mas eu quero saber assim, tem algum porquê? Que eu vou anotar nas observações do lado aqui. Mas a sua nota já é 0. Eu só vou pôr as observações do lado, eu vou audire, eu vou te ouvir para colocar as observações do lado. Lá na frente nós vamos ver se isso atenua ou se isso agrava alguma coisa. Quando o processo é de gestão de riscos, então agora eu entro aqui com um outro tipo de slide, que é o case que nós temos para vocês. Como eu disse que poucas empresas no mundo estão em níveis altos de maturidade de gestão de riscos. Não é uma novidade, mas é uma novidade a implantação efetiva, que agora todos estamos procurando. Então a CGE começou com um trabalho da superintendência, nós temos uma unidade chamada Superintendência Central em Auditoria de Gestão de Riscos e Programas. E abaixo desse organograma temos a Diretoria Central, que faz a auditoria da gestão de riscos, especificamente. Esse trabalho foi feito, foi 1 ano e meio de trabalho, e eles produziram aquilo que eu falei para vocês,
um apoio para que a Secretaria de Meio Ambiente fizesse a gestão de risco em 2 processos. É trabalhoso, você tem que escolher em qual processo eu vou fazer. Não pensa assim, vou chegar lá e vou fazer tudo. Não, pega a secretaria, uma secretaria estratégica, crítica, vai lá, ajuda ele em um dos processos, ou no máximo 2. Nós fizemos em 2 processos, já deu uma trabalheira, mas fizemos um, e esse modelo está disponível. Vocês procurando a CGE, é possível que vocês possam marcar e combinar e de fazer um treinamento na metodologia que a CGE adotou e adaptou. A metodologia tem uma referência vasta, mas fizemos adaptações para Minas Gerais. Tudo começa como, por que gerenciar riscos? Já foram falado muito sobre isso aqui, eu vou pular, vocês vão receber slides para leitura, né? Auxiliar a tomar decisão, identificar, contribuir para desempenho, etc. Mas os conceitos que estão relacionados, você não fala de riscos sem falar em objetivos e sem falar em controle. Isso aí também vocês já ouviram desde ontem, está bem consolidado. A relação entre riscos e processos. A gestão de risco é mais um processo, por isso que ele é mais um ponto de auditoria. Entretanto, ele é um processo que avança sobre os outros processos. É um processo que tem por objeto os outros processos. Então, a gente desenha assim que, dentre os processos, um deles é o processo de gestão de riscos. Esse quadro, vocês já estão até decorando ele, né? Onde que está a gestão de riscos dentro desse quadro das 3 linhas de defesa? Controles da gerência na primeira linha de defesa. O almoxarife da prefeitura está fazendo gestão de riscos, seja lá com qual método ele esteja fazendo, ele está fazendo, aqui nos controles de gerência. Aqui na segunda linha de defesa, que seriam supervisores, gerentes superiores, subsecretários, o gerenciamento dos riscos de uma área maior. E aqui está o controle interno na função auditoria interna, fazendo a terceira linha de defesa, que é onde nós estamos aqui, na controladoria municipal. Bom, etapas de gerenciamento de riscos são só 3. Diz que o ser humano evoluiu da seguinte condição: quando ele convivia no mundo bem mais selvagem, ele olhava para um animal que aparecia e isso é lenda, né? Mas é bem interessante comparar. O cérebro deles raciocinava com mais simplicidade que o nosso hoje. Ele só pensava assim: sou eu que janto aquilo ou é aquilo que me janta? Isso é uma decisão importantíssima, porque ou ele sai correndo ou ele avança. Então, a decisão sobre os riscos é isso: é você parar, identificar, analisar e sair correndo, se for o caso. Se faltar uma dessas etapas, você não está fazendo a gestão de riscos. Então, como eu disse para vocês, para auditar vocês vão ter que conhecer. Aqui vou passar mais rápido, porque o objetivo aqui não é treiná-los, fazer um treinamento em gestão de risco, mas vocês vão ver que na totalidade do que a gente percorreu, já temos os quadros montados, que vocês podem pegar daí, não precisam começar do zero. Peguem do que o poder público já fez e adaptem, se for o caso, para o município. Aqui essa metodologia, ela segue essa sequência, que vem desde o conhecer o ambiente, os objetivos, identificar os riscos, avaliar os riscos e os controles, avaliar, ó, a auditoria chegando aqui, ó, avaliar os riscos e os controles, tratar os riscos e monitorar o que está acontecendo, porque os riscos mudam, e comunicar. E aí volta na conhecer o ambiente, que o ambiente mudou, vai ter que conhecer de novo e conhecer continuamente. Bom, foram feitos 2 trabalhos, em 2 processos, porque aquilo que eu falei com vocês, dá um trabalho para criar a metodologia. A CGE criou a metodologia em cima de um estudo. Então, deu muito trabalho para fazer. Se isso vira uma engrenagem permanente lá na prefeitura ou no próprio estado, nós já podemos fazer com 3, 4, 5 processos de uma vez que o como fazer, o how to, já está escrito, já está treinado. Mas nesse início nós fizemos em 2 processos: o processo de fiscalização ambiental e o processo de licenciamento ambiental. Aqui está a explicação de... Lembra da primeira etapa? Conhecer o ambiente? Então, aqui, ó, os auditores foram lá conhecer o ambiente e identificaram, ó, o que ele tem como objetivo, qual o objetivo, como é que ele faz, através do quê e a fim de quê. Olha aqui, ó, objetivo, como e para quê, ó, nas expressões da língua portuguesa. A fim de
Para quê? Objetivo, objetivo. Através de modus operandi. Processo de licenciamento ambiental. Objetivo, né? Por meio de quê? E para quê? Para a intervenção ambiental, também determinar medidas emergenciais. Mapa de processo. Eu falei mais cedo, estou voltando. Você não vai auditar o que você não conhece. Então você vai auditar o funcionamento de separação e priorização de leito hospitalar das internações. Você vai ter que sentar lá e pedir, tomara que tenham, pedir, por favor, me entregue o mapa do processo. Se a secretaria, se o hospital, se o órgão que você está auditando não tem um mapa de processo, então, auditor, é a mesma coisa da gestão de risco. Nós não vamos poder voltar para trás. A gente vai falar assim, olha, então eu vou fazer um mapa do processo do que eu ver que está acontecendo. Não quer dizer que é o que devia estar acontecendo. Então você já começa a fazer a sua auditoria no mapa de processo. O ideal é ter o mapa de processo para você olhar em que ponto você vai fazer as suas medições para chegar à conclusão. Então o mapa do processo que você vai implantar a gestão de risco tem que ser feito. O mapa do processo de licenciamento está feito aqui. Eu tenho que chegar mais perto. E o mapa do processo de fiscalização está feito aqui. Esse mapa levou alguns meses para ficar pronto. No Estado é um pouquinho mais tempo, né, para fazer as coisas. A análise SWOT, a maioria acho que já ouviu falar disso. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Aquilo que eu falei do risco mais cedo, que a maioria entende o risco como uma ameaça, popularmente. Risco de ser atropelado, só falei da ameaça. Lembra? No mapa SWOT, você tira esse popular e passa para o científico. Você separa as coisas. O que é ameaça e o que é uma oportunidade. Né? Um semáforo que você aperta o botão e espera e ele fecha para você é uma oportunidade que pode amenizar o fato de você ter uma fraqueza de estar com a muleta e não ter que esperar e estar atrasado. É assim que funciona o mapa SWOT. Você vai olhar para o ambiente e separar ali, sem julgar, o que você enxerga em cada um desses quadrantes. E aí tem o detalhamento do processo. Esses quadros que eu vou passar adiante, gente, cada caixinha daquele mapa de processo, ele tem que ser escrito. É trabalhoso, mas é simples, tá? Porque você já mapeou, você já andou, você já entendeu o processo. Agora você vai começar a documentar. Para fazer gestão de risco, isso tem que estar documentado. Então, o detalhamento do processo. Cada uma daquelas caixinhas vira um processo aqui, que é um detalhamento, o objetivo dele, quem que é o responsável por ele, qual setor que ele está, que documentos existem. Isso aqui é a mão na roda para o auditor chegar depois. Já está tudo documentado. Quando você for fazer a auditoria do processo de gestão de risco, se você implementou essa norma aqui, dizendo que vai usar essa metodologia da CGE, você já vai fazer a auditoria com base nos critérios que a CGE te transferiu e vai colher as evidências. Ele disse que guarda os documentos. Então, cadê? Deixa eu ver, abre a gaveta, deixa eu ver. O documento está aí? Ok, nota 10. O documento está aí, deixa eu ver quantos, deixa eu ver se é suficiente. Está faltando um. Suficiência, ok. Agora, os que estão aqui, deixa eu ver. Nossa, estão bem escritos, né? Estão bem completos. Não, adequação, nota 10. E assim vai a vida do auditor. Suficiência, adequação, objeto, evidência versus critério, constata, tira os riscos, as constatações mais graves e chama de achado, vai lá, recomenda e volta para o gestor e fala assim, atua lá, faz um plano de ação, atua lá. É aquele ciclo de reduzir a temperatura do chuveiro que eu falei com vocês. O ciclo fecha. Conosco é que o ciclo fecha. Nós somos o elemento que fecha a malha do controle. O controle interno é que pega lá, mede e tal, e fala ao gestor, recomendo que faça isso. Agora eu vou auditar mês que vem de novo, deixa eu ver. Melhorou mesmo. Não melhorou não. O gestor precisa melhorar isso aqui. A gente fecha a malha do controle. Então esses quadros todos são, eu só trouxe um exemplo, são vários quadros, né, para aquele processo todo. Próxima etapa, identificar os riscos. Essa etapa é bem demorada, porque você tem que ir no local, conversar com quem entende do processo. Tá? Informações sobre os processos que foram mapeados. Ali nós fizemos 2 processos, então tem sempre 2 quadros, licenciamento e fiscalização. E aí a causa, os componentes do risco. Lá a palavra evento novamente. O evento de risco está ali. Olha que interessante, eu disse que tudo é um evento, né? Disse repetindo a frase do Eduardo Chan, que é o fundador da escola Homo Sapiens, e aí você vê que é o seguinte, um evento causou este evento, que nós estamos avaliando, e este evento causou uma consequência que também é um outro evento. Você pensa nisso como um dominó, aquele dominó um na frente do outro.
Um evento causa o próximo, causa o próximo, causa o próximo. E é isso que torna a vida complexa. Porque quando eu falo assim, o que causou a enchente de um rio no município foi a chuva. Sim, ninguém tem dúvidas que a água caindo do céu faz o rio encher. Mas eu vou lá na licitação de obras e vejo que uma abertura, um desassoreamento do rio não foi executado. Então, aquele não evento, ou seja, uma omissão, o não evento também foi causa. Aí eu falo com vocês, eu não disse que tudo é um evento? Como assim não evento, Fernando? Sabe o que é um não evento? A pessoa não estava lá desassoreando o rio, mas eu te garanto que ela estava fazendo outra coisa. Então ela estava em algum outro evento. Certo? Tudo é um evento, até a omissão. A omissão significa que alguém que devia estar fazendo não está lá fazendo. Está fazendo outra coisa. Recebendo o dinheiro público e não atuando no evento para o qual ele foi pago. Então, tudo é um evento e tem que ser fiscalizado de perto. Porque vários eventos são causa. Mas para a gente tornar possível a gestão de risco, você vai selecionar causas mais relevantes. Aí vem uma frase, daquelas frases que eu quero que vocês guardem. Se tem uma coisa que nós, controladores internos, precisamos ficar atentos, é no nexo de causalidade. Sabe aquele quadro que eu mostrei mais cedo, que tem um mapa de processo que fala efetividade, eficiência e tal? Tem aquelas setas que vão da esquerda para a direita, assim, ó. Cada seta, gente, é um nexo de causalidade. Eu disse que quero melhorar a saúde do município, e essa que é a política pública. Quero melhorar a saúde do município. Aí eu faço um programa dizendo, vou comprar mais vacina. Qual é o nexo de causalidade? É um estudo que teve antes mostrando que o nível de infectologia está ficando alto em relação a um certo componente. Aí eu vou comprar. Gente, tem que ter um estudo, não pode ser saída da cachola, não. Nexo de causalidade é o principal item que nós devemos auditar. Porque a justificativa vai estar lá, você vai dar no checklist, no LVCA, você vai dar uma nota boa. Aqui, encontrei a justificativa, ela está excelente, redação, nota 1000 de Enem, isso aqui. Está explicando tintim por tintim que vai ser licitado, só que não vai servir para nada. E você está dando nota máxima. Você está dando nota máxima na formalidade. Cuidado com essa avaliação. É necessário auditar o nexo de causalidade. E aí tem que ler mesmo, aí é cérebro. Não é nem inteligência artificial, já estamos quase lá. Os programas já conseguem ler um texto e falar assim, qual o sentimento que está envolvido no texto. Daqui a pouco a gente chega num programa que estamos trabalhando nisso junto com a CGU, de ler o objeto da licitação e dizer assim, isso não vai servir para o que está dizendo que vai servir. Você está comprando toneladas de batata para merenda escolar, mas batata não tem na produção local. A inteligência artificial faz isso. Se na região não tem batata, isso vai sair mais caro. Batata vem de 700 km de distância. Por que está pondo batata nesse edital aqui? A inteligência artificial já faz isso. Correlaciona ambiente com produto. Nós já fazemos isso há centenas de milhares de anos, né? Então, depois de identificar os riscos, eles vão ser avaliados, vai ficar alto, provável, pouco provável, remota, a probabilidade vai vir, tudo vira número, gente, gestão de risco tem que virar número. O impacto vira nota também, muito alto, alto, moderado, pequeno, e a fórmula que eu falei para vocês mais cedo de recurso, peso e impacto. E mais número, falta 1 minuto, 1 minuto ou 5. Aí vem as categorias de impacto, tudo isso já está normatizado na nossa metodologia, vocês podem pegar daí para fazer o de vocês. A partir daqui, ó, essas tabelas são todas tabelas que podem ser usadas. A descrição de cada tipo de impacto, e depois vem fiscalização e licenciamento, essas notas aí, ó, de categoria de impacto. Essa técnica já é uma técnica que não foi nós que criamos, não. Foi usada uma técnica chamada AHP. Depois vocês pesquisam, é uma técnica muito fácil de ser usada, muito simples e que te dá um resultado bacana de priorização. O que você vai considerar como prioritário com essa técnica? Chama AHP. Com essa técnica nós chegamos nos graus de impacto, decidimos os níveis de risco com base no impacto, definimos o nível de impacto com base numa ponderação, tem os pesos aqui, ó, foram colocados os pesos aqui do lado, com base na técnica HP, nada pode sair assim da cartola, né? E finalmente a gente chega nessa famosa matriz de risco. O apetite a risco é aquele que você vai deixar passar. Você fala assim, não vou fazer nada, esse aí se acontecer eu vou encarar, vou matar no peito. E aí
A nota de quem vai matar no peito um risco de extremamente alto, aí é uma decisão de gestão, não é do controle. Né? E aí vem a análise de riscos da fiscalização, os gráficos, tudo isso está normatizado e definido. Depois vem a matriz de risco de fiscalização, ficou assim, e a de licenciamento. Esses pontinhos são os processos avaliados, onde que eles encaixaram em alto, médio, baixo risco ou extremo risco. Vocês vão ver que tem um tantinho de pontinho cá em cima, né? Como esse trabalho ainda não foi levado a um relatório e foi para o portal da transparência, ele ainda está em andamento. Então, ele tem dados ainda sensíveis da secretaria que ainda estão aqui. Mas vai ser publicado no portal da transparência na íntegra quando o trabalho for relatado para o controlador. Aí vem a avaliação de controles, para saber se os controles estão adotando o risco. São as tabelas todas, vocês têm todas as tabelas prontas e definidas no treinamento que a gente passa. Chega para o tratamento dos riscos, o plano de ação de resposta ao risco, aquela corrida lá para fugir da pedra, e, por fim, o tratamento. Se ele acontecer de qualquer jeito, definir o plano de ação, e lá em cima, por último, o monitoramento. Aí o auditor que vai auditar a gestão de risco tem que ficar atento para ver se o monitoramento está sendo feito. Se o monitoramento está sendo feito, então ele está seguindo essas etapas. Porque, gente, eu falei de critérios. Se vocês adotam, igual a CGE está adotando, este vai ser o processo que o governo, em todas as secretarias, vão adotar para implantar a gestão de risco na administração pública do Estado. Uma vez combinado o critério, não há que um secretário falar que o auditor controle interno está chegando lá e, poxa, mas você veio me fiscalizar. Não, eu vim cobrar aquilo que nós combinamos. Olha que diferença. Você sentou na mesa para estabelecer junto com o auditado sobre qual critério vou te auditar. É igual à escola de novo. Não tem o plano de aula, o professor no início do ano não tem um plano de aula, está lá na diretoria, nenhum aluno vai lá buscar, mas está lá. Se ele quiser saber assim, como é que ele vai ser avaliado, quantos exercícios tem, qual nota que cada exercício, cada prova vai ter, não está lá? É a mesma coisa na gestão de riscos. Nós combinamos que eu ia vir cá auditar se você está fazendo a etapa 4 do monitoramento de risco. E eu olhei a suficiência e a adequação, eficiência, eficácia e efetividade, e a sua nota é 8. Muito bom. É uma oportunidade de melhoria que eu chamo. Nota 8 para mim assim. Falta 20 para ficar excelente, então tá bom, mas tem um terreno para melhorar. O monitoramento, aqui vem um detalhamento, que esse slide vocês vão receber, o detalhamento vocês podem ler. Aí vem as planilhas que a gente já tem pronto. Eu quero terminar com as dificuldades na aplicação da metodologia. Por favor, os gestores aqui presentes não se incomodem. Eu selecionei propositadamente só os dos gestores. Tá? Temos dificuldades com outros departamentos também, inclusive com o próprio controle interno. Dificuldades próprias. Os gestores não conhecem bem os seus processos, sendo difícil falar sobre. Você vai lá perguntar para fazer o mapa de processo e a pessoa que está executando não sabe sobre o processo. Lembra do Oncotô e Proncovor? Tem muita gente que não sabe. Está fazendo, está na engrenagem. Eu bato isso aqui, eu passo esse papel para lá, depois eu cheguei aqui já era assim. E quando eu for embora vai continuar. Né? Então tem essa dificuldade, fluxo não condiz com a realidade, tem muito fluxo informal, o gestor não consegue identificar os controles como tarefas, consequências do processo e não da atividade. Agora, os benefícios estão aqui. Obter o conhecimento sistêmico do processo operacional, conhecimento amplo do desempenho, utilizar os resultados dos controles para futuras auditorias, cumprir com atribuições de auditoria em caráter preventivo. Bom, ajudamos a fazer a gestão do controle de risco. Agora voltamos para a auditoria, que é planejar, organizar, dirigir e controlar para assegurar o alcance da finalidade da gestão de risco. Só trocar a palavra final ali e vocês já têm uma visão geral do que é a auditoria da gestão de risco. Para finalizar, a auditoria é tudo igual, é método. Alguém te encomenda uma auditoria e aí a auditoria é uma demanda, tudo bem. Olha, eu quero que audita a obra ali, o prefeito pede. Aí você vai fazer uma auditoria como demanda e vai usar as técnicas. Agora, quando você planejou uma auditoria o ano todo, você está usando a auditoria como método, não como demanda. Ninguém te pediu, foi você mesmo quem planejou fazer. Então, gente, é isso. A auditoria da gestão de risco é para vocês, nesse estágio que encontramos de maturidade, é para vocês ajudarem a implantar. E no próximo estágio vocês vão ajudar a auditar. Aqui o slide pulou esse aqui, porque ele está
passando direto. Isso aí. Não pulou não, é aquele último slide mesmo. Muito obrigado a vocês pela dedicação desse tempo, nesse evento da vida maravilhoso, cheio de riscos, cheio de incertezas, e é isso que é maravilhoso. Agora, as incertezas que a gente não quer ter, a gente assume a rédea dela e mantém ela sob rédea ali, que no dia que ela acontecer, a gente está preparado para ela. As boas a gente aproveita e as ruins a gente mantenha sob controle. Muito obrigado.